Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Minha máscara é caseira. Como devo fazer a limpeza? Quem vai responder é a médica do Senado, Daniele Carvalho. A forma correta é utilizar uma solução com água sanitária. Uma solução que é uma parte de água sanitária para 50 partes de água. Por exemplo, 2 colheres de sopa de água sanitária e 1 litro de água. Você deixa a máscara imersa nessa solução por 20 a 30 minutos. Depois você tira, deixa lavar em água corrente, lava com água e sabão, coloca para secar. Você pode secar com ferro quente e guardar num saco plástico até a próxima utilização. Uma parceria Rádio Senado. Informe Jurídico. Apresentação: Sandra Domiti. Muito boa tarde, aprasquianos e aprasquianas. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. São 14 horas e 19 minutos. Um pouquinho adiantado esse relógio, né, Maurício? São, na verdade, 14 horas e 13 minutos. Então, eu sou a jornalista Sandra Domiti, na gerência de comunicação Rubens Cárdiga, e na mesa de áudio e vídeo, Maurício Ilhen, jornalista também. Nós falamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Web Aprasque, na sede da Aprasque, no centro de Florianópolis. Bom, depois de uma parada em função da pandemia, estamos então de volta com o programa Informe Jurídico, que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Aprasque e também pela nossa Rádio Web. E você pode participar postando seu comentário, suas perguntas, suas indagações aqui com a gente, que estaremos respondendo. Nós lembramos que esse programa ele vai ser sempre apresentado nas terças-feiras, às 13 horas e 30 minutos. Só que hoje, em função de que ontem teve uma live, né? Teve a nossa Aprasque TV ao vivo com o deputado Maurício Skudilak. Então, nós temos que também nos flexibilizar aí conforme a agenda do deputado. Então, a partir da próxima semana, estaremos sempre nas terças-feiras, às 13 horas. Aqui no estúdio com a gente, o advogado da Aprasque, Leonardo Borchá. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Sempre muito bom voltar com o programa, passar as informações a todos e estar à disposição. Verdade, estava com saudade já do nosso informe jurídico. Idem. Então, ontem, Leonardo, o tema da entrevista foi um assunto que está criando bastante polêmica, que é sobre a questão da incorporação da IRESA. Ficaram muitos questionamentos, acho que muitas dúvidas, hoje também nos grupos de WhatsApp, a gente viu várias mensagens, então acho que temos um tema aí com quase 1 hora para a gente conseguir tirar, né, essas dúvidas dos nossos associados. E nós separamos aqui 2 trechos da live de ontem, que nós vamos passar agora, antes de introduzir, então, esse programa, né, Maurício? Antes da gente começar, então, com o nosso programa. Então, vamos começar com a parte do presidente? Agora chegamos a esse ponto do IRESA, que afetou a Polícia Civil, afetou a Polícia Civil de uma forma ou de outra, porque são carreiras distintas, mas no final quem perde às vezes é o praça, né? É o policial da base que quem ganha mais
tende a ter uma certa gordura e poupar, mas quem ganha pouco, né, ele gasta tudo que tem com a base da segurança pública, para morar fora de uma área de risco, para ter uma arma, né, para ter o seu filho talvez não estudando ali no colégio comum, porque às vezes é cooptado ali pelas facções criminosas e tudo mais. A nossa profissão é de risco, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos nós. Então é muito importante tê-lo aqui, né, praticamente, vamos dizer assim, um norte, né, dentro da LESC, porque às vezes a gente tem que falar com outro deputado e a gente tem que traduzir as dores do praça, do policial que está lá na base, e às vezes o deputado não entende, mas o senhor é bem entendedor, já trabalhou com praça, teve uma carreira na segurança pública, então sinta-se em casa aí, estamos juntos aí, e, apesar de ser uma polêmica, né, a IRESA, a segurança pública vai ter que encarar esse assunto, essa pauta, de uma forma, né, de botar a cara mesmo, ter coragem, porque ela afeta, né, várias famílias, milhares de famílias aí do nosso estado. Então, esse foi o nosso presidente, o subtenente Pavilic, falando, e agora temos então uma fala, né, um trechinho, porque foi uma live grande, de mais de 1 hora, então nós separamos também um trecho do deputado Scudlac, que vamos repassar aqui para vocês. Nós somos em 2, 3, nós somos em 2, 3, somos em 3 ali agora, somos em 3 ali agora da segurança. Já estive ali junto com o Soares, já tivemos outros colegas da segurança pública, e agora estamos com o Sargento Lima e com o Coronel Onir Mocelin. Digo já que nós três somos, dependendo da discussão, se nós não nos unirmos, daí nós perdemos muito mais. Por quê? Porque a grande maioria ali, agora nós temos novos deputados e todos têm visto as críticas nas redes sociais, que dizem que o servidor público, e aí está o policial militar, o policial civil, os delegados, os oficiais, são o problema da sociedade, porque se jogou na sociedade que o problema da previdência é um problema do servidor público, o servidor é a causa. Então hoje falar ali em aumentar, trazer um direito para o servidor público já é uma guerra. Trazer um direito para o policial, para a saúde tem, a média salarial é menor, a educação, a média salarial é menor. Mas qualquer coisa que você fala para defender o servidor público ali é uma guerra. Então, nós tivemos agora esse voto aí da questão da IRESA. O que aconteceu? O Simpol, lá atrás, entrou com uma ação pedindo a integralização, a incorporação da IRESA. Por sorte, até o Simpol entrou só para os policiais civis, só para os seus representados. E agora, no Supremo Tribunal Federal, eles deram que não cabe, que quem tem subsídio, o salário é o subsídio, que não pode ter essa gratificação. Teve um voto, inclusive, para que o policial tivesse que devolver o que ele recebeu de IRESA, que ele recebeu a mais. Imagina, isso aí é impossível. Hoje, para viver contando com os consignados e coisa e tal, e eu gasto consignado para pagar minhas campanhas, a gente faz a campanha também dentro do que a gente ganha, ninguém tem gordura nenhuma para tirar. Então imagina, o policial ter que devolver a IRESA. Então quando deu essa decisão, tinha um projeto de lei de origem governamental, eu falei com a deputada Paulinha, ela fez uma emenda. Qual é a solução? A solução é incorporar, porque o Estado nos próximos dias deve ser notificado dessa decisão, e aí já ia ser um problema. Todos os dias o Tribunal de Contas recebe as aposentadorias do IPREV e tem analisado e mandado descontar. O delegado Feijó, essa semana me ligou,
doente, diz que está gastando tudo em saúde, e agora recebeu a notificação que vai tirar o valor referente à IRESA do salário dele. Temos 270 desaposentados, que são policiais que já perderam o emprego e já quis tirar a IRESA. Então nós fizemos essa emenda, da deputada Paulinha fez, e eu levei para o Sargento Lima, e quero agradecer a compreensão dele, do Coronel Mocelin. Eu disse, nós precisamos votar isso aqui, porque senão vai ter uma notificação do Supremo, da Justiça, e o Estado vai cortar o salário de todo mundo. E eles foram companheiros, foram parceiros. Eu disse para eles, nós precisamos resolver da Polícia Militar, do Bombeiro, eu sou parceiro, eu estou junto. E lá, nós já estamos, bem dizer, os três, brigando do serviço público contra a iniciativa privada. Que ninguém é contra ninguém, eu quero que todo mundo ganhe bem. Agora a segurança tem que ter o seu direito respeitado. Então, o Mocelinho e o Lima votaram com a condição de nós juntos construirmos uma solução para a Polícia Militar, para os bombeiros, para que ninguém perca. Então, todos aqui esperando suas colocações, Leonardo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, ficaram dúvidas ontem, permanecem hoje e teremos dúvidas por um longo tempo. Vocês e inclusive eu. Muitos movimentos existem para acontecer e nós estamos atentos. E nós tratamos de movimentos jurídicos e políticos. E neste particular existe uma imprevisibilidade que nem o jurídico da APRAS que pode dar essa resposta exata. Então dúvidas existem, permanecem e permanecerão até a hora da gente terminar essa jornada. Vamos separar um pouquinho as coisas e responder as perguntas que eu ouvi, primeiro esquecendo da legislação, esquecendo da incorporação da IRESA e falando do grau imediatamente superior. E depois eu vou falar do grau da incorporação da IRESA. São coisas diferentes, não? As duas são direitos totalmente diferentes e que se encontram agora não por uma questão jurídica, por uma questão política e de repercussão econômica. Sim. Grau imediatamente superior. A reforma da Previdência veio e trouxe com ela uma série de direitos, uma série de repercussões e conectou os praças, sim, na melhor via possível àquela época, que seria nos aproximar do Exército, então, das Forças Armadas, no caso. Então, essa conexão aconteceu, foi a melhor onda que poderíamos encontrar e também o local onde os militares mais se enquadravam. Mas com isso, uma série de realidades foram alteradas. E desde que isto aconteceu, eu ouço falar que o grau imediatamente superior deixou de existir, que este direito dos militares catarinenses foi derrubado por legislação federal. Logo depois disso, nas negociações com o governo, eu escrevi um parecer sobre o tema. Nesse parecer, eu esclareço que o grau imediatamente superior é um direito que vem desde 59. É um direito que foi consolidado e pavimentado para os militares estaduais catarinenses como um mérito por toda a história em sua segurança pública. Sim, é verdade que até 2013 este direito existia junto de uma série de outros direitos, que com a legislação que começou a ser vigente em 2015, acabou que não teve mais uma repercussão econômica. Aqueles da reserva hoje recebem muito parecido ou quase igual aos da ativa e acabam compensando com o grau imediatamente superior a IRESA que não recebem no afastamento. A legislação, ela fala sim sobre paridade e integralidade, fala que as remunerações devem ser idênticas e com isso traz repercussões, inclusive aqueles estados que têm promoção quando vão à reserva. Mas a lei federal, ela também fala que as particularidades e as peculiaridades de cada estado serão respeitadas. Nesse parecer que escrevi e entreguei ao governo na ocasião, esclareço por A mais B
que este direito que vem desde 59 é nitidamente uma particularidade das nossas corporações, dos militares estaduais, e que, portanto, não foram derrubados pela legislação federal. Naturalmente, digo isso como um posicionamento meu como jurista, e sei muito bem que uma grande discussão pode e deve vir sobre o tema em 2021, quando a vacatio legis deixa de existir. Então, com esse contexto todo, eu queria deixar muito claro que o grau imediatamente superior não tem repercussão econômica hoje, porque ele acaba suprindo a inexistência do IRESA aos da reserva, igualando então em uma paridade feita aqui, ativos e reserva. Aos meus olhos, o grau imediatamente superior não caiu com a reforma da Previdência, ele continua existindo. Só um minuto, Porchat. Nós estamos sem som? Não? O pessoal que está colocando tudo sem som? Não? Não Desculpa. caiu com a reforma da Previdência. Sei muito bem que existirá uma grande discussão jurídica sobre o tema em 2021 e que a interpretação que faço da legislação é distinta da interpretação que é feita pelo governo e que muito provavelmente, caso a situação não seja solucionada até lá, teremos próximo do final dessa vacatio legis uma nova demanda coletiva da APRASC enfrentando o tema. Olha, ultimamente, Sandra, entre os posicionamentos do governo e do jurídico da APRASC, estamos levando todas. Então isso me deixa um pouco otimista. Mas sei muito bem que existirá uma guerra pela manutenção do grau imediatamente superior, caso nenhuma alteração seja feita. Sobre ainda do grau imediatamente superior, quem já está na reserva e já recebe o grau imediatamente superior tem seu direito adquirido e, portanto, inafastável? Não é exatamente assim que a situação é vista. Só um instante. É aqui, desculpa. Imagina, Sandra. Eu até ia continuar e fingir que nada era nada, mas eu não consegui no raciocínio. É que eu quero acompanhar aqui os comentários e... Imagina, sem Desculpa. problema. Mas eu dizia que quem já usufrui está garantido, quem já concluiu os requisitos para ter este direito está garantido. Isto não é uma verdade, então por isso que quando me perguntam, Leonardo, devo correr para a reserva agora a fim de garantir o meu grau imediatamente superior? Não, nós temos ainda uma grande discussão pela frente, um longo caminho que enfrentará passos políticos de uma possível lei estadual e também enfrentará provavelmente discussões jurídicas sobre o tema. Penso que o respaldo daquele que já está na reserva e usufruindo do seu direito e aquele que já preencheu os requisitos é muito parecido. Então não vejo nenhuma razão para que os nossos praças corram para a reserva para resguardar esse direito. De outro norte, a IRESA sempre foi apontada pelo jurídico da APRASC como uma preocupação, como uma interpretação perigosa de sua inconstitucionalidade. A Polícia Civil incitou anos atrás, pela Cobrapol, se eu não me engano, uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Essa ação até sofreu severas críticas por diversas pessoas, mas, ao final, não se pode dizer que ela não tenha alcançado seu objetivo, pois o temor de termos que devolver a IRESA recebida foi afastada pelo STF. Mas sim, foi declarada inconstitucional a IRESA da Polícia Civil, sabendo-se que a IRESA da Polícia Civil e a IRESA da Polícia Militar são muito parecidas, se não quase idênticas, já temos conhecimento da interpretação e declaração de inconstitucionalidade que poderá atingir os militares estaduais. Sem contar que a desconexão dos profissionais da segurança pública não pode e não deve ser admitida. Se a Polícia Civil recebeu essa incorporação, a Polícia Militar também a merece imediatamente.
A lei que fez essa incorporação, entre aspas, para a Polícia Civil, ela não trata o tema como uma incorporação, Sandra. Ela extingue a IRESA, reconhecendo também sua inconstitucionalidade, inclusive citando a demanda federal que acabou fazendo essa declaração, e lança uma nova tabela com novos valores. Ou seja, a Polícia Civil recebeu um aumento sem representar no seu contra-cheque. Retiraram a IRESA e trouxeram um aumento que repercute exatamente o impacto da retirada da IRESA. A legislação que se discute ainda na ALESC para igualar os praças, a Polícia Militar, os militares estaduais, à Polícia Civil, ela também traz este mesmo raciocínio. Extingue-se a IRESA e se lança uma nova tabela. E aí é que vem o grande problema. Ao extinguir a IRESA e lançar a nova tabela aos militares estaduais que recebem o grau imediatamente superior, nós trazemos imediatamente uma repercussão de 20% de aumento a todos aqueles que estão na reserva. E isso traz um impacto aos cofres públicos que alguns deputados me disseram como injustificável. E é exatamente este momento em que nós enfrentamos. A APRASC continua defendendo o grau imediatamente superior. A APRASC continua defendendo que, se vamos lançar uma nova tabela, não podemos afligir o grau imediatamente superior. Ou, ao menos, a legislação deve silenciar sobre o tema, permitindo que o jurídico da APRASC faça essa discussão quando se aproximar de 2021. Mas nós sabemos também que a incorporação da IRESA é importante, que a declaração de inconstitucionalidade pode e deve acontecer num futuro breve, e é por isso que também estamos atentos e observando todas as hipóteses. Hoje, a corrente mais forte dentro da ALESC defende um projeto de lei que já nos foi apresentado lá atrás pelo governo. Um projeto de lei que traz 2 categorias de remuneração, uma escolha que os praças teriam que fazer. E nessa escolha, mesmo aqueles que já estão na reserva ou aqueles que ainda estão por vir, teriam que escolher um novo sistema de remuneração. E nesta escolha, abririam mão do grau imediatamente superior que não estaria abarcado nessa nova sistemática. E assim, ninguém perderia valor em sua remuneração, mas não teria nenhum aumento também e a IRESA estaria incorporada a todos. Este não é o posicionamento da APRASC. Nós estamos acompanhando as discussões de perto e, inclusive, estudando demandas coletivas que possam trazer para os praças a incorporação, entre aspas, ou a nova tabela de remuneração da Polícia Civil. É por isso que não é uma questão muito fácil, né? Eu tenho acompanhado o fórum, principalmente, e os associados colocam, temos que aprovar de uma vez a incorporação da IRESA, né? Deixar as outras questões de lado, mas não adianta, né? É um assunto, ele está ligado ao outro, né? Não foi a APRASC que reuniu esses 2 temas. Foi o governo que reuniu esses 2 temas por repercussão econômica que a simples incorporação, repito, não é incorporação, que a simples incorporação da IRESA traria 20% de remuneração a mais aos militares da reserva. Eles merecem, tenho certeza que sim. Agora, este impacto é justificável, ainda mais nesses tempos de pandemia? É algo que nós vamos enfrentar no próximo mês ou próximos meses e que estaremos atentos buscando que seja possível incorporar a IRESA sem perder o grau imediatamente superior, mas também sabendo que precisamos resolver essa equação incorporando a IRESA antes que bata na nossa porta os mesmos problemas que bateram à porta da Polícia Civil. Então, ontem o deputado ainda colocou, porque esse projeto que fala dos 2 sistemas de remuneração, se eu não me engano, é o da Paulinha, né? Uhum. Porque acho que o do Mocelin, pelo que a gente viu, ele só trataria muito da incorporação. Mas, enfim, até o próprio deputado disse que ele está começando a ler esses projetos, que ele vai ser o relator, e só que ele colocou a própria questão de que esses projetos poderiam ter vício de origem, né? Uma vez que a autoria teria que ser do próprio executivo. Então, eu vejo que nossos associados estão sofrendo muito. Então, na verdade, vai se criar ainda uma comissão para tratar, né, desse projeto, Leonardo. Vamos falar sobre o vício de origem. O vício de origem existe, né? O projeto tem repercussão econômica e ele é de competência exclusiva do governo. Então, os 2 projetos têm vício de origem e os deputados sabem disso.
Naturalmente, eu tenho que aplaudir a iniciativa dos deputados de fazerem os projetos, porque mesmo com vício de origem, era importante que alguém movimentasse o tema, afinal, o governo não o fez até este momento, então era necessário que alguém movimentasse essa discussão. Sei também que no mesmo dia que foi aprovada a incorporação à Polícia Civil, foi criada uma comissão para este tema, onde eu sei que vão apreciar os 2 projetos de lei e que vão buscar, inclusive, sanar o vício de origem, pedindo ao governo que encaminhe um projeto final. Mas a comparação entre os 2 projetos é basicamente esta. O projeto do Mocerinho é um projeto simplista que não fala sobre o tema do grau imediatamente superior, ele finge que o tema não existe, enquanto o da Paulinha enfrenta o tema diretamente e busca 2 formas de remuneração. O posicionamento do governo nós já sabemos, e o posicionamento da Alesc estamos descobrindo vagarosamente, conversando com os diversos deputados. Tá bem, estou olhando aqui, por enquanto não tem mais perguntas sobre essa questão. Ontem também, conversando com o deputado, eu coloquei o que a gente já vem falando há tempo, inclusive eu acho que é do teu tema, dessa questão de que a Prasc não vê a reposição inflacionária como um aumento. Né? É isso que também tu está fazendo uma tese, né, sobre isso, né? Eu já tenho ela escrita, na verdade. Isso. Então, ontem a gente viu que tem também bastante associado falando sobre isso. Então, eu gostaria de que tu falasse essa tese, né, que vai ser a defesa da Prasc, né, dos associados, em função da reposição salarial. Né? Claro. Sandra, qual foi a data da última reunião desmarcada pelo governo devido à pandemia? Maio? Teve uma no meio da pandemia, né? Eu acho que era maio que foi desmarcada. O Rubens está ali. Eu acho que era de maio que estava marcada e foi desmarcada. Mas independente da data, para esta reunião que foi desmarcada, e se eu não me engano foi em maio, para esta reunião que foi desmarcada, eu e o presidente Pavilic estudamos muito um parecer jurídico sobre o tema, pois o governo ali apontava que não poderia mais dar o reajuste, a atualização monetária do subsídio aos policiais militares, pois estaria proibido pela lei federal, a lei de socorro aos estados. E baseado na mesma lei e até em outras legislações, eu demonstrei no parecer por A mais B que, sim, os aumentos estão proibidos. Alterar remunerações foram impedidos pela legislação e cá entre nós até oportunamente, pois afinal é um momento de pandemia que se pede um socorro aos estados e que esse socorro não é feito para dar aumento a nenhuma categoria. Mas a mesma legislação diz com clareza que a atualização monetária das remunerações, no nosso caso do subsídio, permanece possível, permanece permitida, e é por isso que eu posso dizer com clareza que nós não estamos impedidos pela lei federal de atualizar monetariamente o subsídio. Escrevi isso em parecer jurídico que seria entregue ao governo, mas acabou não sendo entregue pelo cancelamento da reunião, que até este momento não foi retomada. Eu acho que tem que ficar claro isso, que a Prasc tem movido todos os esforços possíveis. O que é verdade, que a gente tem uma falta total de diálogo do governo, né, com a Prasc, né, com todas as associações no momento, ainda mais eu acho que agora esse momento que vem enfrentando, então piorou, né, mais ainda. O que eu costumo dizer com o presidente Pavilic é que a atualização do subsídio continua sendo a bandeira maior da Prasc, até porque ela é totalmente necessária. A remuneração, o subsídio dos militares estaduais sofreu uma corrosão inadmissível e neste patamar é impossível prosseguir a qualidade de vida de cada qual. Então continua sendo a maior bandeira, mas nós temos que entender os ciclos sociais, o momento de pandemia e as repercussões decorrentes disso. Temos neste instante uma categoria que se encontra em greve, se eu não me engano, dos Correios. E a repercussão social desta greve não é uma repercussão de reconhecimento dos belos trabalhos que o Correio faz e penso que faça, não é um reconhecimento de como é essencial os Correios, é um julgamento da sociedade, que está lá, muitas pessoas com outros problemas nos seus percebimentos e dizendo: você, funcionário do Correio que tem seu vencimento garantido todo mês, está parado enquanto eu não tenho também a minha garantia.
nós tínhamos, Sandra, uma série de planejamentos para enfrentar e exigir a atualização monetária do subsídio. Precisamos replanejar, a pandemia não permitiu seguir esse cronograma, mas ele será retomado e nós continuamos trabalhando com as ferramentas que temos neste momento. Tá bom. 2h42, eu vou ler aqui alguns comentários. O Adilson Vieira, ele diz: os reservistas não devem aceitar a IRESA. Eu acho que devem aceitar a IRESA e depois vamos à justiça pedir a igualdade e paridade e ponto final. Não podemos aceitar perdas. O Érico da Silva, ele diz: é justificável discutir sobre reposição IRESA, mas direitos adquiridos jamais podemos perder. E o Luiz Henrique Heller diz que me preocupa esse negócio de deixar o pessoal da reserva de fora e deixar para brigar em 2021. Sei não, tratamento diferenciado corre o risco de dividir a classe no que tange ao vencimento. Vamos esclarecer. O deixar a briga para 2021 é caso não haja nenhuma alteração legislativa. Não exista uma lei soterrando o tema. Então, nós estamos esperando para 2021, que é quando o impacto virá. Isso não quer dizer que nós estamos esperando 2021 para enfrentar a briga em nome dos praças da reserva remunerada. Aliás, todos os impactos sofridos pelos praças da reserva são enfrentados imediatamente pelo jurídico da APRASC. E tenho muito orgulho disso. E sobre a questão de vamos incorporar a IRESA perdendo direitos, eu também não gosto dessa hipótese. É um direito que se fala que é o grau imediatamente superior, que vem desde 59. Então, é uma equação extremamente delicada e que a própria categoria já nos disse em Assembleias Gerais que não quer que esse direito seja derrubado na incorporação do IRESA. Então, é uma equação muito delicada com a qual a APRASC está trabalhando e está observando primeiro com seu posicionamento firme como a LESC vai se movimentar para depois buscar os associados, talvez uma assembleia, talvez uma série de movimentos. Nós ainda não sabemos como a assembleia vai se posicionar e, portanto, ainda não sabemos como enfrentar o tema politicamente. Juridicamente, a hipótese trazida de receber a incorporação do IRESA e discutir depois é algo que ele existe em meus pensamentos, e vamos lembrar que a legislação mais provável, a que tem a maior corrente neste momento, é aquela da Paulinha, ou vamos chamar de legislação, a proposta do governo, que foi dois sistemas de remuneração. Sim, é totalmente possível imaginarmos essa legislação passar e depois enfrentarmos juridicamente o tema, deixando de aderir ao novo sistema. E com isso buscando a tabela de remuneração daquele novo sistema. Mas tudo isso são passos que estão pensados e arquivados no jurídico da APRASC, prontos para serem utilizados no momento oportuno. O Luiz Antônio Rufino, ele diz: a política salarial deve ser para todos, o governo precisa urgentemente estabelecer reposição igual para toda a segurança pública. Obviamente. É isso, né? Obviamente. Leonardo, assim, hoje eu vi até... considero muito injusto alguns grupos de WhatsApp e mesmo em alguns comentários, eles colocando que a APRASC só está trabalhando para ativa, né? Então eu gostaria de entrar no assunto da questão do IPREV, né? Acho que foi uma grande vitória da APRASC, apesar de ser uma liminar, né? Mas foi um grande passo e foi, né? E essa vitória foi para o pessoal da reserva, né? Então vamos ter que deixar claro isso. Quando entrei na APRASC e olha, passamos de ano e meio que estou aqui e passou muito rápido, mas quando entrei na APRASC eu recebi de toda a diretoria da APRASC essa preocupação de que havia um reclamo grandioso dos policiais da reserva que a APRASC só trabalhava para os da ativa. E é claro que os da ativa têm todas as suas repercussões na sua carreira militar que merecem a nossa atenção. Mas os da reserva também não podem deixar de ser observados. Então, desde o meu primeiro momento na APRASC, eu busquei as diversas ferramentas para atender os policiais da reserva. Busquei revisionais bancárias que estão funcionando e trazendo muito resultado para os nossos praças. Busquei apreciar cada situação de cada um deles, suas repercussões de isenções por moléstias graves, suas indenizações, suas dúvidas. Busquei trazer todo um cotejo de atendimento aos policiais da reserva, aos policiais bombeiros da reserva remunerada. Mas, em especial, quando observei que esses
esses praças da reserva que merecem todo o nosso respeito, carinho e dedicação foram atingidos pela reforma da Previdência, atingidos injusta e severamente, nós não poupamos esforços e montamos com muito carinho uma demanda muito robusta. E eu queria aqui desdizer alguns áudios que eu ouvi em grupos de WhatsApp e dizer que a liminar e a tese da APRASC é tamanhamente robusta que o IPREV a enfrenta hoje por agravo de instrumento e não tem conseguido derrubá-la. A tese segue firme, a liminar vigente, e este grande trabalho do jurídico da APRASC em favor de todos os praças da reserva remunerada é algo que me traz muito orgulho. Verdade. Aqui também estão perguntando sobre quando é que vai estar prevista essa votação. Não tem votação porque ainda não tem projeto, né? Não tem projeto, não tem votação, nós não temos certeza. Os movimentos também são imprevisíveis nesse momento, Sandra, porque vamos pensar que o da Polícia Civil também não estava pautado e de repente um movimento extra-pauta surgiu. Então nós temos que seguir muito atentos. Não existe previsão, mas o momento, a situação, o fato da Alesc ainda permanecer parcialmente de portas fechadas, tudo isso nos traz grandes preocupações e traz uma atenção de toda a diretoria da APRASC, mas em especial também de todos os militares estaduais. Nossa numerosa associação, com mais de 15 mil, acho que é a primeira vez na história que tem mais de 15 mil. Primeira vez na história. Que é no seu número mais numeroso desde sua fundação, mais de 15 mil associados. É importante que todos estejam atentos e pleiteando com seus deputados que façam a incorporação da IRESA sem derrubar nenhum direito. Verdade. E os praças têm que se orgulhar, né? A maior entidade do Brasil. Não existe entidade com mais de 15 mil associados no Brasil, gente. Então, assim, olha a força que vocês têm nessa associação. Então, vamos fortalecer, vamos dar crédito, né, para quem está trabalhando aqui, os diretores, presidente, o nosso jurídico, que com certeza vamos conquistar. A própria questão da Previdência que a gente ouve, se não fosse todo esse trabalho da PRASC, junto até com outras associações, a questão toda era que os praças os militares iam cair junto com os civis, né? O primeiro projeto só previa que o projeto para os militares do Exército, né? E os militares estavam na vala comum, como diz o presidente, né? Então foi todo um trabalho feito em Brasília para que fossem incluídos, porque poderia, se está ruim, poderia ter sido muito pior, se não fosse todo o trabalho da associação de conseguir incluir os militares nesse projeto dos militares do Exército, né? Então, às vezes parece que tem que ser tudo, querem tudo, né, muito, muito fácil, né? Que as soluções acontecem, mas existe todo um trabalho muito grande por trás, né? E quando falam também por que não aceitaram, porque não aceitaram o projeto da reposição inflacionária. Lembramos que nós fizemos 3 grandes manifestações e a última foi por unanimidade. Todos não concordaram porque sabíamos que tinha essa questão do grau acima, que tinha a questão da incorporação e que, na verdade, se perdia mais do que se ganhava na época, e também ninguém ia prever que ia surgir uma pandemia assim de repente, né, Leonardo? Na verdade, essa resposta de não aceitar a proposta do governo não foi uma resposta de gestão da APRASC, foi a resposta da categoria. Sim. E eu, inclusive, admiro o enfrentamento que a categoria fez naquele momento e que continua fazendo. Foi uma linda manifestação com mais de 4 mil, também a primeira vez na história que reuniu 4 mil associados, né, lá na frente do centro administrativo, e depois foi referendada no Centro-Sul, e mais a enquete que nós fizemos. A maioria se posicionou contra porque viu que ali tinha uma armadilha, na verdade, né? Então, continuamos negociando exaustivamente, trabalhando. Estamos aqui com o Rubens Cardiga, nosso gerente de comunicação. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, nosso jurídico, doutor Leonardo. Boa tarde, Sandra. Até para recuperar um pouco da conversa que a gente teve ontem com o deputado Skudilac, nesse momento, e é por isso que a gente procura aos associados trabalhar essa compreensão dentro da Assembleia, um movimento muito forte contra qualquer aumento do funcionalismo público. Isso é notório, assim. Houve uma onda no país e a onda é muito, 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 muito forte contra. Então, assim,
à PRASC, ao nosso jurídico, à nossa direção, um trabalho hercúleo de batalhar institucionalmente, juridicamente, para que os direitos, as reposições, tudo seja conquistado e mantido. É notório, assim, os deputados que defendem o funcionalismo estão em minoria. Então, assim, tanto é que de diferentes vertentes ideológicas se unem em dados momentos, porque a questão do alto custo da máquina está no inconsciente coletivo de todos, assim, e essa é a compreensão que a gente busca que todos os nossos aprasquianos e aprasquianas possam entender o quão é difícil e que cada conquista que se consegue ela é muito batalhada e muito valorosa da direção, do jurídico de todos nós. Não é isso, doutor Leonardo? Na verdade, toda essa repercussão nos representantes da população existe por um posicionamento da sociedade em si. A sociedade clama por um enxugamento da máquina pública, a sociedade clama por uma tributação menor, a sociedade clama por um Estado mais econômico e mais enxuto. É claro que isso é culpa só do funcionalismo? Naturalmente que não, isso é uma culpa de gestões mal colocadas ou colocadas de uma forma retrógrada durante toda uma história. Mas sim, existe uma notoriedade, tanto que o nosso Guedes, né, prometeu apresentar a reforma administrativa nas próximas semanas. Então isso é extremamente presente. Então eu queria dizer que estamos em um momento de retrocessos para os servidores públicos e que neste momento de retrocesso é o local onde nós temos que estar mais atentos. E sim, na nossa Alesc isto também se sente. Talvez em uma situação um pouco menor é perceptível também, Rubens, ao conversar com os deputados, que todos têm muito carinho e apreço pela PRASC, todos têm muito carinho e apreço pelos policiais militares, mas palavras como injustificável se ouvem nesse momento. Então é o momento sim de estarmos mais unidos do que nunca para defender os nossos direitos, pois sim, é momento de retrocessos não para os militares estaduais, mas para toda a categoria dos servidores públicos. A Marci Melissa, ela diz aqui que os ativos em que ocasião de adoecimento não recebem IRESA irão esperar até quantos PMs cometerem suicídio? A Silvana Guerra diz, é muito triste o militar... Volta primeiro naquela, como é que é o nome dela? Marci Manuela Melissa. Marci, realmente esse teu posicionamento é um posicionamento muito adequado. Eu, neste período em que advogo para a PRASC e até antes, vi muitos policiais militares que deveriam estar afastados, continuando na ativa, por uma questão de necessidade, para poder pagar suas contas. E isso é extremamente gravoso. Esse seu posicionamento ele tem que ser observado e eu queria dizer que essa discussão sobre a IRESA ela não será uma discussão demorada. Todos os movimentos dão a entender que rapidamente teremos posicionamentos mais firmes da PRASC, posicionamentos mais firmes da Alesc e que este tema vai andar com velocidade agora, até porque a desconexão dos servidores da segurança pública não pode e não será admitida por ninguém. A Silvana Guerra, ela diz que é muito triste o militar trabalhar durante 37 anos e agora no final tem que estar brigando por direitos adquiridos, pior ainda, com problemas de saúde. Exatamente, muito bem colocado os dois. E o Lisandro Zacarias Piedade diz, só falta dizer que a polícia conquistou o direito antes da PM. Eu me corrijo se eu estou errada, mas a própria questão, assim como os militares conquistaram esse projeto da Previdência e que a Civil estava tentando, brigando, acho que até hoje, para querer entrar, não é? Também, Leonardo? Na verdade, a Polícia Civil, hoje, os policiais com quem eu converso, reclamam que eles gostariam de ter os mesmos direitos da Polícia Militar. É claro que eles foram atingidos pelo problema da IRESA antes.
eles já estavam prestes a perder isso de sua remuneração, talvez no próximo mês. Então, rapidamente foi feita uma saída para eles. E essa saída, nós poderíamos estar abarcados por ela, acho que deveríamos ter sido chamados nesta discussão, mas num tema extra-pauta foi resolvido o problema da Polícia Civil. É evidente que o nosso problema não foi esquecido, mas que a nossa equação é mais delicada que da Polícia Civil e que a gente está buscando essa solução, porque se seguirmos este tema rapidamente sem discutir, ele virá derrubando direitos que vêm desde 59. Verdade. E o Magalhães aqui, Elias, que é realmente isso que a gente diz que não é tão simplista assim, né? Eu acho que devemos aceitar a Iresa, senão irão nos tirar o posto acima, aí ficaremos com o salário reduzido. Eu acho que é o que tu falou, que a questão não é bem simples assim, não é? Não existe simplicidade nenhuma nela, Sandra. Mudando aqui um pouco de assunto, então o Arildo ele pergunta sobre a ação dos consignados. A ação dos consignados, suspensão dos consignados. A suspensão dos consignados é uma novela que existe nas nossas demandas. Nós não temos ainda nenhuma nova liminar sobre o tema, mas as demandas que apresentamos continuam firmes. E, ao mesmo tempo, em Brasília, existem movimentos sobre o tema. Eu não vou lembrar agora que eu não vim preparado com este tema, mas se eu não me engano, nós já temos foram colhidas muitas assinaturas de deputados, eu acho que foi até pela Ângela Min, e nós temos o tema muito consolidado na Câmara. E temos senadores apoiando também a suspensão dos consignados em todo o país. Então é uma novela muito difícil, a FEBRABAN ela tem um lobby, vamos chamar assim, muito forte, e é um tema que será discutido. Todas as medidas que nós poderíamos tomar, denúncias, desde PROCON até Ministério Público, bem como demanda em nome de todos os praças, nós já fizemos. E agora nos resta acompanhar o encaminhamento delas, assim como o encaminhamento político do tema em Brasília. A gente pode voltar para esse tema agora na terça-feira, no próximo programa Informe Jurídico, né, exatamente. Na questão, a legislação tem que ser de Brasília, porque o STF determinou que suspensão de consignados é tema de competência federal exclusiva. Tá certo, eu acho que mais alguma colocação? Eu vou terminar, tem mais duas aqui. O Luiz Carlos Miranda, ele diz que a sociedade como um todo deve ser contra privilégios de políticos, mas não contra funcionários que doam suas vidas em prol da sociedade, como são os militares estaduais. Né? Eu advogo para muitas categorias, para diversos profissionais, e realmente eu não conheço categoria que tenha que se dedicar, doar mais do que os militares estaduais. Ele tem toda a razão, e na verdade é isso o que a APRASC tem tentado construir desde o início. Como diz o nosso jornalista Tolentino, contar uma história, não é, Rubens? A APRASC vem contando uma história para a sociedade de como o militar estadual é empenhado, essencial, e ele doa a boa parte de sua vida em favor da segurança da coletividade. E sim, isso deve ser observado. O Paulo André, ele coloca aqui que a requerida para os primeiros sargentos com mais de 30 anos estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Sim, existe inclusive projeto de lei sobre o tema. É uma pergunta... Existe projeto de lei sobre o tema. Se eu não me engano, foi o próprio presidente Pavilic e o diretor Teixeira que entregaram ele recentemente. São 3h01. Tem mais tempo para mais duas? Não, só para registrar aqui que esse comentário que você citou, Luiz Carlos Miranda, é o nosso diretor, coordenador jurídico. É o Miranda? De Lages. É o Miranda. Esteve aqui conosco ontem participando. Verdade. E aí eu quero dar um abraço aí pro nosso diretor Luiz Carlos Miranda, que esteve aqui entrevistando o Scudlac. E é isso aí, deixa eu deixar um abraço para ele. É o Miranda mesmo. Eu queria aproveitar aqui para registrar toda a dedicação do Miranda. O Miranda tem sido um diretor jurídico extremamente presente e dedicado, tem feito questão de acompanhar cada passo do jurídico da APRASC, e eu queria agradecer ele e dizer que este apoio e participação de um diretor tão dedicado como ele me traz segurança e tranquilidade no meu trabalho. Obrigado, Miranda. Eu vou ler então mais 3 perguntas. Fica aqui. À vontade, O Paulo e Ruth Machado Araújo dizem, mas enfim, se incorporar a Iresa, os da reserva não vão
perder nada, vai ficar tudo igual aos dias de hoje? Ainda existe muita dúvida, né? Foi aquilo que eu falei no início. Na verdade, a remuneração continua igual se perdermos o grau acima hoje. Mas é que o grau imediatamente superior, ele não é uma simples remuneração, é um direito histórico, um prêmio dado aos praças. Mas quem está na reserva já não perde. Na verdade, pelo projeto de lei, teria que escolher um sistema de remuneração ou outro. Então, perderia se escolhesse o novo sistema. Então, na verdade, o que se faz com esse projeto de lei é obrigar o praça a escolher perder o grau imediatamente superior. Então, ele está correto, não muda nada na remuneração, mas muda em uma série de outras questões. E não muda nada somente porque a legislação lá de 2015, ela tomou o cuidado de não dar nenhum valor econômico para esse grau imediatamente superior. Vamos ver se consegue responder aqui, porque senão depois a gente pode responder por mensagem para o Douglas dos Santos. Ele diz que ele é cabo reformado, com proventos de terceiro sargento. Recebe o subsídio de R$ 6.256. Como ficará meu salário com a incorporação da IRESA? O salário dele com a incorporação da IRESA, pelo que eu pude observar até aqui, não muda nada. O salário dele continua idêntico. Essa é a resposta que os próprios deputados que defendem essa medida de 2 sistemas remuneratórios, a remuneração não muda nada. Na verdade, o que se está fazendo é simplesmente retirando a IRESA, retirando o grau imediatamente superior e colocando uma tabela com o mesmo preço. Então, a resposta na sua remuneração não mudaria nada. Se nós incorporarmos a IRESA sem retirar o grau imediatamente superior, você terá uma majoração de 20%. O Itacir Alban, ele diz, existe uma possibilidade de voltar ao salário antigo e derrubar o subsídio? Essa é uma discussão muito complexa, ela é ventilada em alguns momentos, lembro até de uma conversa com o próprio Araújo Gomes, onde isso foi ventilado, mas eu penso que não é momento para trabalhar sobre esse tema. A situação de voltarmos à remuneração anterior e sair do subsídio será retomada, como de fato vinha sendo discutida, como uma das hipóteses no momento da atualização monetária do subsídio. O Clóvis Venz nos manda um alô aqui de Cunha Porã. E o Vanderlei Camusato, eu acho que está faltando alguma palavra que ele diz, boa tarde, este mês já parou o desconto de Prev. Não dá para entender muito bem, mas esse mês já parou o desconto de Prev. Já parou, então. Isso, então ele deve estar comemorando conosco a repercussão da liminar, o que é algo que me traz muito orgulho. Verdade. Então, Leonardo, alguma consideração ainda? Apenas dizer aos praças que estamos atentos, como eu disse, desde o primeiro dia que pisei na Aprasc, existem diversas repercussões, estive atento todo este período e cada vez mais atento para que nenhum direito de vocês seja derrubado. Então, nós agradecemos a grande participação de vocês aqui. Lembrando que essa live ela vai ficar à disposição, vai estar também no nosso YouTube, né, Maurício? Para que muitos que chegaram, muitos associados que entraram agora, a gente vê que estão fazendo perguntas que já foram respondidas no início, mas realmente um tema bem complicado, que vale a pena ouvir né, ouvir novamente para que vocês tirem todas as dúvidas. De qualquer forma, terça-feira que vem estaremos de volta aqui com o nosso informe jurídico. Podemos voltar a esse tema, né, até exaustivamente conseguir responder a todas as questões dos associados. Rubens, mais alguma colocação? Tudo certo? Então, agradecemos. Eu que agradeço. A Leonardo, né, sabemos da agenda sempre corrida que ele tem, mas ele faz esse esforço para estar aqui respondendo a todos os associados reconhecem esse trabalho, porque, né, podemos dizer que a gestão anterior existia sempre uma dificuldade de diálogo, né, principalmente com o jurídico. E agora, o Leonardo sempre à disposição aqui, respondendo tudo que precisa. Então, acho que esse é um grande ganho também para vocês. Fico lisonjeado. Então, agradecemos e desejamos uma boa semana a todos e até a próxima.
Você ouviu Informe Jurídico. Você está ouvindo o Rádio Web Apraski.